o que se faz hoje em dia para se evidenciar a natureza ondulatória dos raios-x é se utilizar um cristal. Eu vou representar aqui grosseiramente como é que é um cristal. Aqui estão átomos dispostos a intervalos regulares. Nós temos aqui, por exemplo, radiação incidindo. Aqui eu estou desenhando algumas frentes de onda dessa radiação. Essa radiação vai encontrar esses centros espalhadores e vai ser espalhada, esse termo que eu estou usando aqui, espalhamento, né? Essa radiação bate em alguma coisa e é refletida. A gente pode entender isso também de um ponto de vista um pouco mais microscópico, da seguinte forma: se você tem uma radiação eletromagnética, isso é um campo elétrico e magnético que varia no tempo, e quando essa radiação encontra um objeto carregado, e o objeto carregado são, por exemplo, os elétrons desse átomo, elas obrigam os elétrons a oscilarem com essa mesma frequência. E porque os elétrons estão oscilando, então eles têm uma aceleração, e você já sabe que todo objeto carregado acelerado emite radiação. Então, de certa forma, é como se o elétron recebesse a energia vinda da radiação que provoca o seu movimento oscilatório, e ele devolve essa energia sob forma de radiação emitida por ele, em princípio com a mesma frequência com que ele recebeu. Tá certo? Então você tem, por exemplo, dois centros espalhadores que estão refletindo essa radiação incidente, e essa radiação refletida por esses dois centros só vai estar em fase se o caminho óptico percorrido for o mesmo. Então você tem, por exemplo, essa situação aqui. E se eu desenhar uma frente de onda perpendicular a essas duas representações do tipo raio, né? Você vê que entre essa frente de onda e esta daqui, você tem este caminho óptico percorrido pelo primeiro raio, este caminho óptico percorrido pelo segundo, e eles só vão estar em fase se esses dois caminhos ópticos forem iguais. E esses dois caminhos ópticos só são iguais se os ângulos que eles formam ao chegar e ao sair forem iguais também. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, para que a reflexão produza feixes em fase, é necessário que o ângulo refletido de reflexão seja o mesmo. Tome um pequeno cuidado aqui, ao contrário do que a gente faz na ótica geométrica, quando a gente fala de espalhamento de raio-x, a gente define o ângulo de incidência não entre o raio incidente e a normal, mas entre o raio incidente e o plano que contém os centros espalhadores. Agora, se a gente compara os caminhos ópticos de raios que ultrapassam essa primeira camada, esse primeiro plano de centros espalhadores, aqui está um segundo plano, e aqui eu vou desenhar um raio que alcança, por exemplo, esse centro espalhador na segunda camada. Aqui está ele. Para que este raio, que foi espalhado pelo centro espalhador da primeira camada, interfira construtivamente com o raio que é espalhado pelo centro espalhador da segunda camada, é necessário que a diferença de caminhos ópticos seja múltiplo inteiro do comprimento de onda. E qual é a diferença de caminhos ópticos entre esses dois raios? É fácil da gente ver. É esse percurso aqui. Tá certo? Quer dizer, o raio que foi refletido pela segunda camada percorre a mais do que o primeiro a soma desses dois trajetos, já que o resto é igual. Tá certo? E a gente consegue relacionar essa diferença de caminhos ópticos com o espaçamento entre os planos. Eu vou chamar esse espaçamento de D. É essa hipotenusa desse triângulo retângulo que eu desenhei aqui, né? E você vê que eu estou falando do cateto oposto ao ângulo θ, e, portanto, eu vou dizer que a diferença de percursos, vamos chamar de ΔL, que essa diferença de percursos é o dobro daquele cateto. Aquele cateto somado com ele mesmo, né? E isso vai ser D sendo θ duas vezes. Portanto, para que haja interferência construtiva, é necessário que essa diferença de caminhos ópticos seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda da radiação. Na verdade, você vai ter interferência construtiva para vários valores de n diferentes, n igual a 1, 2, etc. Na prática, só o n igual a 1 tem alguma importância. Os outros máximos são muito menores do que o primeiro. Nós chamamos a esse primeiro de o primeiro máximo de Bragg.
para o primeiro máximo de Bragg, a gente tem a relação 2D seno θ igual a lambda. E foi a identificação da presença desse máximo que finalmente levou os físicos a concluir que os raios X eram uma radiação eletromagnética, era um fenômeno ondulatório. Agora, como é que a gente explica o fato de que eles sejam produzidos por esses elétrons acelerados? Isso não é muito difícil, mesmo do ponto de vista clássico, porque nós todos sabemos, outra vez, que quando uma partícula carregada é acelerada, ela emite radiação eletromagnética. Essa partícula chega no anodo, nessa peça sólida aqui, com uma energia da ordem de 35 kV, não é verdade? E ela é freada bruscamente, ela encontra o anodo e ela é freada, né, num espaço muito pequeno. Então nós temos aí uma altíssima desaceleração acontecendo quando ela se choca no anodo. Então o fato de que haja radiação emitida durante o processo de freamento não surpreende ninguém, é um fenômeno que classicamente a gente consegue compreender. Esse fenômeno ganha um nome, Bremsstrahlung. Isso quer dizer radiação de frenagem, radiação provocada pelo freamento do elétron ao alcançar o anodo. E o que se espera para uma radiação produzida desta maneira é que ela seja emitida em qualquer comprimento de onda. Na verdade, se espera que o espectro dessa radiação seja um espectro bastante largo.